Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bom dia. Estamos juntos nessa manhã para meditar no texto sagrado, o último capítulo do livro do profeta Zacarias. Se você não viu a série, desde o começo, veja desde o começo, eu acho que vale muito a pena, é um livro maravilhoso, tem muitos princípios, muitas lições para mim e para você. Então, que você possa debruçar-se nesse livro tão importante das Escrituras Sagradas e meditar nessa necessidade extraordinária da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para entregar sua vida naquela cruz, restaurar o povo de Israel, como vimos no capítulo passado, no capítulo 13, é uma fonte do perdão, da graça de Deus derramada sobre o povo dele. Então, que você possa desfrutar desse livro de forma muito especial, muito maravilhosa, que é o livro do profeta Zacarias. Mas hoje, no último capítulo, no capítulo 14 desse livro, o texto sagrado começa mostrando o final de todas as coisas. De fato, o livro aponta para a primeira vinda de Jesus, para morrer, encarnar, morrer na cruz, e ressuscitar. Mas agora o livro termina com um olhar lá no último dia, o dia do Senhor, da sua segunda vinda, desse que é um momento singular, como o texto vai dizer aqui, nunca houve um dia como esse, um dia que não haverá luz, mas frio e gelo, uma situação muito difícil, mas é um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Quer dizer, um dia totalmente diferente e especial. É o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora vindo com glória, vindo sobre as nuvens dos céus, vindo para julgar vivos e mortos na sua segunda vinda, vindo para tomar vingança dos seus inimigos. O capítulo começa com uma guerra, uma batalha acontecendo em Jerusalém. Então aí, contra o povo de Deus, lembre-se, aí nesse caso, entendendo o Novo Testamento, Jerusalém aí não quer dizer os judeus, mas Jerusalém aí quer dizer, de fato, o povo de Deus, a igreja, o povo de Deus. Claro que também tem judeus nesse povo, mas é um povo multicultural, um povo vindo de todas as nações, povos, tribos, línguas e raças. Essa é a família de Deus, essa é a igreja. É um povo multicultural, um povo que foi arrebanhado pela graça de Deus em Cristo Jesus, de todas as nações, e há uma batalha aí das nações contra o povo de Deus, que é a igreja. E enfim, sempre haverá essa batalha, A gente que é cristão sempre enfrenta batalhas, mas essa será a batalha final, e o Senhor, obviamente, está no meio do seu povo, reinando soberano, e o mundo, e mostra aí a queda do ser humano, o próprio Cristo Jesus reinando em glória sobre todas as nações, e mesmo assim as nações se voltam contra o Senhor. Parece muito com aquele texto do livro de Apocalipse, quando Jesus vem, Satanás é preso por 1000 anos, isso é por um período de tempo, e depois Satanás é solto, ele seduz as nações. Então, nesse ínterim, enquanto Satanás está preso por esses 1000 anos, que não quer dizer 1000 anos literal, mas parece que é um período completo de tempo em que ele ficará preso, e o Senhor da glória reinando com a sua igreja, com o seu povo, sobre todas as nações. E aí então todas as nações verão o que é de fato o reino de Deus, a glória de Cristo, a igreja reinando junto com o Senhor da glória sobre todas as nações. E enquanto isso, Satanás está preso, e Jesus está reinando fisicamente lá em Jerusalém, junto com o seu povo, sobre toda a terra. Então haverá uma nitidez aí de quem é o povo de Deus, a igreja gloriosa, cada cristão
né, que vivendo uma vida tomada pela glória de Deus, servindo ao Senhor da glória entre as nações e mostrando o que é o reino de Deus. E aí, então, nesse momento, Satanás estando preso por esse período de tempo, depois o texto diz lá em Apocalipse que ele é solto, e quando ele é solto, ele sai a seduzir essas nações, e essas nações então vêm para batalhar, guerrear contra o Senhor da glória. E aí a gente vê a pecaminosidade, né, a queda, que mesmo vendo o Senhor da glória, em glória, a igreja glorificada ali, reinando junto com Cristo, sobre todas as nações, o bem-estar, a paz que há sobre todas as nações, mesmo assim as pessoas se revoltam contra o Senhor e vêm contra o Senhor e a sua igreja. O Senhor então vem, pune e castiga todas essas nações, né? O versículo 12 vai dizer, esta será a paga com que o Senhor ferirá todas as nações que guerrearam contra Jerusalém. O que vai acontecer? Quando eles vierem contra o Senhor da glória, quando todas as nações vierem, né, depois ali no final do milênio, guerrear contra o Senhor da glória, a língua deles, quando eles vierem na batalha, a língua deles vai apodrecer, eles vão morrer em pé. A morte os dominará, os olhos apodrecerão nas órbitas, a língua na boca, eles vão morrer em pé e vão cair como mortos, né? Mortos diante do Senhor da glória. Não haverá batalha, porque quem é que pode lutar contra o Deus Todo-Poderoso? Ele os matará, diz o texto sagrado de Apocalipse, com o sopro da sua boca, ele vai soprar e todas as nações então morrerão diante dele, e ali então o diabo vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, as bestas, o falso profeta, todos esses que enganaram, que foram instrumentos do diabo, e todas as nações perecerão, e aí então virá o trono branco, que é o juízo final. Todos os que morreram sem Cristo ressuscitarão. Então a ideia bíblica é mais ou menos essa: o Senhor Jesus, na sua segunda vinda, volta, uma parte da humanidade vai morrer na segunda vinda de Cristo, a igreja é levada ao encontro do Senhor nos ares, essa igreja glorificada junto com Cristo desce sobre a terra, reina por 1000 anos, um reino de paz, estende o reino de Deus sobre todas as nações, as pessoas que sobreviverem à segunda vinda. Satanás está preso nesse momento, por esse período de tempo, 1000 anos, que é esse tempo completo, depois ele é solto, seduz essas nações que vêm contra o Senhor, aí o Senhor então mata essas nações que vem contra ele, contra a sua igreja, pega o diabo, lança no lago que arde com fogo e enxofre, a besta, o falso profeta, todas as pessoas que morreram sem Cristo ressuscitam e tem o trono branco. E um a um vai comparecer diante do Senhor para dar conta do que estão escrito nos livros, ok? Tudo que as pessoas estão pensando, intencionando, falando, fazendo e deixando de fazer, estão escritos nesses livros. E cada um será julgado segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que diz Apocalipse. Só que nesse período do milênio, quando a igreja junto com Cristo está reinando e Satanás está preso, não há salvação. Muito importante isso, ok? As pessoas vão ver o reino de Deus, vão estar debaixo do benefício, da glória, da paz, da graça, do reinado de Cristo, mas isso não quer dizer que essas pessoas vão se converter a Cristo, não há salvação nesse período. De fato, aí mostra mais uma vez como o coração do ser humano, tão terrível por causa da queda do pecado, tão endurecido, mesmo vendo tanta bondade, e o próprio Cristo reinando em glória na terra, não vão se arrepender. Pelo contrário, quando o diabo vier para seduzi-los e revoltá-los contra Deus, eles vão aceitar e vão vir contra o Senhor da glória. Então, esse texto está mostrando justamente esse momento aí, por isso que às vezes fica um pouco difícil de entender esse texto, mas aí então vai mostrar, depois desse momento do trono branco, aí então novos céus e nova terra, diz o livro de Apocalipse, onde habita a justiça. Veja como esse livro de Zacarias é tão importante, como ele revela esses momentos que ainda estão para acontecer,
ok? Esses textos aqui do capítulo 14 ainda vai acontecer. E o texto lá de Apocalipse faz uso dessas profecias, apontando, claro, colocando em maior detalhes, em maior dimensão, o que de fato vai acontecer. Às vezes a importância desse livro, de estarmos alertas, de estarmos seguindo o Senhor, servindo o Senhor, sabendo, meu irmão amado, que para essa vida nada trouxemos e daqui nada levaremos quando partirmos para a eternidade junto com o Senhor. E quantas pessoas tem deixado o Senhor da glória, tem decidido abandonar o Senhor, abandonar a igreja, abandonar as escrituras sagradas para satisfazer os seus próprios desejos, ou para se congratular com alguma pessoa, para satisfazer alguma pessoa, tem aberto mão da salvação para ficar bem com as pessoas, às vezes da sua própria família, às vezes amigos do trabalho, tem aberto mão de Cristo Jesus pelos prazeres que o mundo tem a oferecer. Como a pessoa muitas vezes abre mão daquilo que é bom, que é eterno, que é santo, que é o Senhor da glória, da sua presença, da sua graça, que é incomparável, por momentos de prazer, por uma vida que tão facilmente, tão rapidamente passa e uma eternidade completa de sofrimento. Aqui tem algo também importante que o texto nos mostra, é que nós não podemos abrir mão do Senhor da glória por nada, nem por ninguém. Então, meu irmão amado, essas tentações vêm, mas que você permaneça firme, servindo o Senhor, andando segundo a sua palavra, porque esse dia chegará, esse dia que é o dia da vingança do nosso Deus, é o dia em que Deus trará juízo sobre a terra na sua segunda vinda. Ele trará juízo, ele virá, como diz Pedro, na sua segunda epístola, em chamas de fogo, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses, ele vem para vingar todos aqueles que não creram no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e não conheceram ao nosso Deus. Então ele vem, de fato, para trazer esse juízo sobre os seus inimigos e paz àqueles que são seus filhos, aqueles que nasceram de novo, aqueles que viveram sob a graça de Deus, que habita neles o Santo Espírito de Deus. E aí nós vemos que nesse período do milênio, que é chamado aí, né, desses 1000 anos, milênio por causa de 1000 anos, em que Satanás estará preso, Cristo em glória, junto com a sua igreja em glória, ali depois da segunda vinda, reinando sobre as nações. Por isso que o texto vai dizer que os egípcios vão vir, e as nações que não vierem adorar o Senhor, que não vierem reconhecer ao Senhor da glória, de ano em ano, essas nações não vão receber chuva. Está vendo? Ainda há pecado, ainda existe algum tipo de castigo, de punição ali por Deus, mas não há arrependimento aí, não há salvação no milênio, não existe uma segunda chance, não, tá? Mas há um reinado do Senhor da glória, e essa festa que é celebrada é a festa do tabernáculo, óbvio, porque o Senhor está presente. A festa dos tabernáculos é isso, é Deus estando presente, né? Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, essa ideia de tabernacular, de habitar conosco, o Emanuel, Deus conosco. E aí no milênio o Senhor estará conosco em glória, a igreja glorificada, e nesse momento a igreja não peca mais, a igreja está já em glória aqui na terra, tudo aqui na terra, mas em glória reinando sobre essas nações. Depois haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então, geralmente esse período do milênio é pouco falado, pouco entendido, mas é o que nós temos aqui no quadro de Zacarias capítulo 14, desse momento, desse período do reino de Deus sobre as nações, com a igreja já glorificada. Nós já estaremos num corpo glorificado, reinando com Cristo por 1000 anos aqui sobre essa terra, estendendo o reino de Deus e servindo ao Senhor. Vai ser maravilhoso, né? Vai ser um período extraordinário, onde poderemos servir o Senhor e servir as nações, falando de Cristo, da glória do nosso Senhor, mas infelizmente as nações se revoltarão novamente contra o Senhor, mas o Senhor dará cabo de tudo isso. Nós não precisamos ter medo, estaremos já glorificados, a igreja não peca mais depois da segunda vinda, a
igreja já vive de forma perfeita e plena, e tudo, dos detalhes pequenos na vida do povo de Deus, tudo é uma vida de santidade, seja no prato de comida, seja em qualquer situação, tudo o povo de Deus estará vivendo em plena e mais profunda santidade. Vale a pena servir o Senhor. Esse livro de Zacarias está trazendo essa mensagem para a gente. Não vale a pena abandonar o Senhor, é o cativeiro, é a destruição, é a corrupção, é o engano do diabo, são os falsos profetas, é a idolatria, o pecado em si. É terrível estar longe de Deus, mas o livro de Zacarias nos chama a servir o Senhor. Tudo isso vai passar, carros, casa, bens, diplomas, tudo isso tem seu valor, sua importância, são bênçãos de Deus, mas tudo isso é transitório, é passageiro. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as outras coisas Deus acrescentará a você, que você, meu irmão, no chamado desse livro, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor, conhecendo o Senhor, amando o Senhor na sua vida, a cada dia, usando o seu trabalho, o seu estudo, o seu corpo, o seu lazer, a sua inteligência, tudo que Deus te deu, pregando o Evangelho, falando de Cristo, porque um dia todos estarão diante dele, para serem julgados por seus pecados. E isso será muito triste, porque veremos as pessoas recebendo a punição, a paga dos seus próprios pecados. E o salário do pecado é a morte, a morte eterna, a destruição eterna. Que você pregue o Evangelho, que você seja o instrumento da glória de Deus. Um dia estaremos eu e você, todo o povo de Deus, de toda a face do mundo, glorificados, reinando com Cristo sobre essa terra durante o milênio, falando de Cristo, trazendo ordem, paz, segurança sobre as nações. Agora somos chamados a pregar o Evangelho, a falar de Cristo. Então pregue o Evangelho, meu irmão, fale de Cristo Jesus, seja o instrumento para anunciar a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele virá. Ele virá para trazer juízo e justiça, virá para salvar a sua igreja, mas para também julgar os vivos e os mortos. Que você possa pregar o Evangelho, porque ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. O único Salvador, a única salvação é Cristo Jesus, e nós o amamos, nós o anelamos, nós o esperamos, e esperamos esse momento da sua segunda vinda. Que Deus te abençoe e fortaleça a sua fé, e que Deus use a sua vida de forma poderosa para pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas que estão próximas a você, e também que sejamos como igreja um povo que envia missionários falando de Cristo a todas as nações. Que Deus abençoe você, meu irmão, e que você se envolva nessa obra maravilhosa do reino de Deus. Deus te abençoe. Espero que esse livro de Zacarias tenha sido uma bênção na sua vida, que esse livro tenha falado com você, que Deus transforme a sua vida e te dê uma perspectiva correta dele, da vida, do reino dele, por meio desse livro tão maravilhoso, o livro do profeta Zacarias. Deus te abençoe na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.